Pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal do Sormani. Estamos aqui no trânsito, o sinal fechou. Agora abri um pouco, mas atento evidentemente ao trânsito. Se eu não olhar muito para vocês aí na câmera, vocês vão entender que eu estou de olho aqui no trânsito, tá bom? Mas é como se a gente estivesse conversando, né? Você não conversa com quem está do seu lado? Quando você está de carro, eu converso, né? Você também deve conversar. Então vamos trocar um papo aqui, trocar uma ideia sobre essa situação do Santos, do Marcos Leonardo, do David Washington. É uma situação muito complicada, né? Mas antes de entrar propriamente dito nessa questão, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Sormani, né? Que é o Fábio Sormani Oficial. Fábio Sormani Oficial, tá bom? Se inscreva aqui no canal, dê seu like, acione o sininho. É muito importante tudo isso para ajudar a propagar o canal e a gente continuar falando do Santos. E não se esqueça, hein? A gente fala bastante do Santos também na Placar TV, não se esqueça disso. Eu tô lá de segunda a sexta, das 11h30 até 1h da tarde. Lá não tem essa história de ficar falando de 3 times, não. Lá a gente fala do que é notícia, do que é importante, tá? E o Santos tem espaço lá também, porque a nossa linha editorial não é uma linha que visa apenas o lucro. A gente faz jornalismo lá também, tá bom? A gente faz jornalismo. Consequentemente, a gente fala do Santos. A gente fala também do Santos. Gente, é o seguinte. Então se inscreva no canal, acione o sininho, dê seu like, que é muito importante para propagar o canal, como eu sempre falo, para ajudar o Google, o YouTube, perdão, a propagar, a divulgar o canal. Gente, é o seguinte, sem mais delongas, vamos entrar direto aqui no assunto. O Santos está praticamente concluiu, né, a venda do David Washington. Acho que está entregando, entendeu? Acho que é um dinheiro de pinga. 20 milhões por esse menino, acho muito pouco. Eu até estava comentando. O Palmeiras negociou o Endrick, que não tinha minutagem nenhuma no time de cima, zero. Negociou por 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. O Atlético Paranaense negociou o Vitor Roque com o Barcelona por 40 milhões de euros. Tá? O Flamengo negociou o Matheus França com o Crystal Palace por 20 milhões de euros. E fixo, hein? Não é que tem bônus. Tudo isso aí é fixo. Do Endrick pode chegar a 70 se atingir bônus. O do Vitor Roque pode chegar a 50. E o do Matheus França chega a 25, 30 milhões. Fixo, o Santos vai receber pelo David Washington 15 milhões. Vocês acham que tem cabimento? Eu não acho. Então, alguém pode falar, Sormani, mas ele não tem minutagem no time de cima, pouco jogou, então não é o momento de vender. Se ele tem pouco tempo com a camisa do time principal do Santos, é sinal que não está na hora dele vender. A menos que aconteça algo semelhante do Endrick. Então, o Endrick não tinha minutagem nenhuma no time de cima, mas apareceram 60 milhões de euros, você vende. Claro, você vende. Não é o caso. São míseros 15 milhões de euros pelo David Washington. Tá? Eu acho um absurdo essa quantia muito pequena para um jogador que, se você deixar a próxima temporada trabalhando no time de cima, der minutagem para ele vai aparecer, ele vai fazer os golzinhos dele. Ele é muito bom jogador, ele é promissor, ele tem velocidade, ele sabe jogar na frente, circulando bastante, tanto que na base ele era um jogador aberto pela beirada e depois foi passado para centroavante. Esse menino fazer uma temporada 2024 com a camisa do Santos, com certeza ele iria aparecer, se destacar, e no final do ano que vem o Santos poderia pedir aí uns 40, 50 milhões por ele, que ele seria negociado. Então eu acho que o grande erro começa aí, né? Negociar esse menino rapidamente, assodadamente, sem motivo nenhum. Sormani, precisa de dinheiro. É verdade, precisa de dinheiro. Vende o Marcos Leonardo. Sormani, mas deram 10 milhões pelo Marcos Leonardo. Tenta vender melhor, Tenta vender melhor.
Vende, olha, tudo bem, eu aceito os 10, vocês não têm mais do que isso, eu pego os 10, mas eu quero ficar com 20% de uma futura venda. Quero 20% de uma futura venda. Aí você negocia o Marcos Leonardo por 20 milhões, por 15 milhões que seja, com mais os 15 do Anjo, você já tem 30 milhões. Isso daí dá 170 milhões de reais. Pô, dá pra pagar aí dívidas prementes, salário até o final do ano, 13º, férias. E ainda podia até sobrar um turuzinho aí para você tentar seduzir o Roberto Pereira, que estava jogando aí na Udinese, um argentino, que é muito bom jogador, a jogar no Santos, porque ele está livre no mercado, ele é um agente livre. Embora as inscrições estejam fechadas, mas elas permanecem abertas até o dia 25 de agosto, que é o prazo derradeiro de inscrição no Campeonato Brasileiro, 25 de agosto, não se esqueçam disso. Não adianta nada contratar no dia 26, porque não vai poder inscrever. Não vai poder inscrever, até o dia 25. E o Campeonato Brasileiro é o único torneio que o Santos está disputando. Então daria até para, voltando, né, o que eu estava dizendo, para seduzir o Roberto Pereira, para de repente fazer mais assim no meio campo. Dodi, Jean Lucas, Nonato e Matheus Pereira. Pô, Matheus Pereira não, Roberto Pereira. Pô, seria maravilhoso. David Washington na frente, juntamente com o Soteldo, que foi perdoado. Nós já tratamos desse assunto ontem. Se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha aí no line-up, no menu dos vídeos aqui do Sormani, você vai encontrar eu falando ontem sobre o retorno do Soteldo. Então o Santos ficaria com um time muito interessante. E esse segundo turno seria um turno para o Santos não sofrer. Seria um turno para o Santos jogar, competir, e dar alegria pro seu torcedor, porque faz 3 anos que o torcedor do Santos não tem um momento de sossego, um momento de paz, de tranquilidade, de alegria, de vibração. Não tem nada, nada. Ao contrário, só sofrimento. Só sofrimento. Então, daí eu fico me perguntando, como é que o conselho gestor não, o conselho deliberativo do Santos vai aprovar um troço desse? Não tem o menor cabimento, gente. Vendeu o David Washington por essa quantia. Acontece que o Celso Jatene, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que tem o poder de acatar pedidos, por exemplo, de impeachment, claro que se atinge uma quantidade muito alta de solicitações, ele é imediatamente aceito. Só que o Conselho Deliberativo foi todinho renovado na eleição passada e está nas mãos do Rueda. Então é óbvio que vai bater lá pedido de impeachment e não vai passar. Agora, o presidente poderia dar um ok. Não, nós vamos analisar isso sim, porque está um absurdo o que está acontecendo. O presidente, no caso, quando eu estou falando aí, é o Celso Jatene. Mas não passa nada, é tudo amiguinho. Entendeu? É tudo amiguinho. Então não tem um grupo aí de 30, 40, 50, se tanto conselheiros pedindo impeachment já há quase um ano do Rueda, só que cai nas mãos do Jatene e não acontece nada. E esse mesmo Jatene falou ontem, em entrevista ao Diário do Peixe, do meu amigo Felipe Camargo, que essa situação está acontecendo porque, infelizmente, a torcida jogou bombas na Vila Belmiro no jogo contra o Corinthians. Tem cabimento um troço desse? Como se anteriormente a isso o Santos estivesse nadando de braçada, vivendo em Xangri-Lá, no Mar de Rosas. Não, não é verdade. Antes daquelas bombas, e essas bombas foram provocadas por insatisfação do torcedor em relação ao desempenho do Santos, desde que o presidente Andrés Rueda assumiu a presidência do Santos. Então, quer dizer, essas bombas foram lançadas no gramado. Bombas não foram, né? Foram sinalizadores e rojões, né? Não foram bombas. Bomba é outra coisa. O Santos vinha de mal a pior, capengando, brigando para não cair no Campeonato Paulista, brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, sendo eliminado por time da Venezuela, o que nunca havia acontecido no futebol brasileiro, numa Sul-Americana, tomando de 4 do Corinthians na Copa do Brasil, caindo prematuramente no Campeonato Brasileiro, das primeiras colocações. Então dizer que isso acontece porque a torcida jogou bomba, como ele falou, né, mas na verdade o rojão e sinalizador no gramado, gente, isso aí é um descolamento da realidade muito grande. Aí ele falou também, vocês viram o Bauerman, um baita zagueiro que o Santos tinha, se envolveu aí na máfia da Casa das Apostas e teve que sair também, isso ajudou a enfraquecer o time. Mas o time continuava numa situação, numa pindaíba danada, mesmo com o Bauerman jogando. Então esses não são os motivos
pelos quais o Santos se encontra nessa situação. O Santos se encontra nessa situação porque a administração Andrés Rueda é uma administração caótica, apocalíptica. Ele é um péssimo administrador. Ele pode entender as coisas dele lá, mas de futebol ele não entende nada. Administrar um clube de futebol, ele pouco sabe como se faz. Tanto é que é aquilo que eu falei agora há pouco. O Santos deixou de ser protagonista para ser um time que briga contra a zona de rebaixamento. Em tudo quanto é campeonato que é possível ser rebaixado. E nos campeonatos de mata-mata, ele vai de mal a pior. Humilhado frequentemente. Então, quer dizer, além de ser um péssimo administrador, o presidente Rueda é também uma pessoa azarada. Eu acredito nessas coisas. Sorte, azar, eu acredito. Tudo acontece com ele. Tudo acontece com ele. Vocês viram o que aconteceu com o Falcão? Acusado aí de importunação sexual. Máfia da loteria, o jogador do Santos envolvido. Aí tem a La Casa da Aposta, lá que acertou com o Santos. Teve nos noticiários sob a alegação de que não paga os seus apostadores. Tudo acontece com esse homem, gente. Tudo acontece com ele. Eu acho que é necessário e é chegado o momento de uma força-tarefa grande no Santos para tentar tirar esse homem do poder. Uma junta provisória para tentar salvar o Santos dessa situação caótica que ele se encontra. Quer dizer, perdendo o Marcos Leonardo, perdendo o David Washington, o Santos vai ficar sem 2 centroavantes e vai passar o resto do campeonato com o Furque e com o Mezenga. Não tem ninguém para contratar. O mercado tá fechado. Você contrata o Roberto Pereira juntamente com o Soteldo e de repente você põe o Furque lá, pode dar certo. Pode. Mas você apostaria que vai dar certo? Eu não apostaria. Eu tenho dúvida. Então, gente, voltei nessa quarta-feira, nessa terça-feira, para falar sobre o Santos e mais uma vez para falar de coisas ruins, porque lamentavelmente não tem coisa boa pra gente falar no Santos, tá? A gente volta a se falar. E lembrando que o Marcos Leonardo não treinou ontem. Ele não treinou porque ele está contrariado, porque o Santos não aceitou a proposta da Roma para negociá-lo. Então ele não treinou. Entendeu? E a história de amor à camisa, hein? Ninguém tem, companheiro. Quem tem amor pela camisa do Santos somos nós. O jogador de futebol tem amor ao dinheiro. Essa é a verdadeira paixão dele. O dinheiro. Entendeu? Então a gente segue sofrendo aqui. Mas espero que no próximo vídeo a gente possa falar alguma coisa melhor do Santos, tá bom? Gente, obrigado. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Sormani, dar o seu like e acionar o sininho também, tá bom? Nós.